Paz seja convosco. Amém. Depois desse momento de refrigério, a gente tem a hora do quê? Da peia. Faltou só o Felipe olhar e falar assim: olha para o teu irmão do teu lado e fala que você precisa dele. E aí, Felipe, vamos lá? Vamos lá? Tá pronto? 6-8, hein? Beleza? Amós 1, de 6-8, beleza? Louvo a Deus pela sua vida, que junto comigo está nesta noite buscando direção e orientação do Senhor. Quando eu olho para a Aisla, eu imagino que o Joaquim ele já está vindo como usurpador, porque o meu aniversário se aproxima e ele quer receber a glória. Ou você nasce antes, ou você nasce depois. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema o julgamento divino contra a Assíria. Amós inicia a apresentação da série de julgamentos com a nação da Síria. Um padrão de julgamento que começa apenas a ser apresentado. Não há acepção de pessoas, inclusive no julgamento divino. A Assíria teve a mão pesada em relação aos seus cativos, mais do que o senso moral daquela época permitia. E ela será julgada duramente. Com a mesma medida que medires, sereis julgados. Medida não, julgado. Julgado. As nações que se converterem poderão ter o seu destino mudado. Mas será que diante de tantas exortações proféticas haverá mudança? A Síria ouviu essa palavra de Amós, 30 anos depois ela não se converteu e veio o julgamento. Quando Amós lembra das nações que nunca receberam qualquer revelação de Deus, ele reconhece que cada um adorava o seu próprio Deus. Deuses externos, Deus de escultura, deuses dos seus próprios corações. Essas obras de escultura, esses deuses não podiam justificar aqueles homens diante do Deus verdadeiro, porque há um só Deus. Ninguém pode salvar-nos do dia da ira do Senhor. Só há um único Deus sobre toda a terra, e a Ele todos nós estaremos prestando contas. Olhando para os nossos corações, nós teremos a resposta. Será que vai haver mudança? Será que vai haver transformação? Infelizmente, não. Nossa serviço é tão dura como a deles. Nós preferimos andar em nossos caminhos pecaminosos a ouvir a lei de Deus e pôr em prática como eles. Qual a diferença do povo assírio para as pessoas da Igreja Cristã Semente de Vida? Nenhum. Coração os mesmos, duros, desejosos apenas de cobiçosas coisas. Vamos a Deus quando precisamos de Deus. Essa é uma realidade de todos nós. Sobre nós a diferença é que há o sangue do Cordeiro. Será? Será que sobre a sua vida paira o sangue do Cordeiro? Ou você vai ser reputado entre aqueles que diante do Senhor Ele vai falar: eu nunca vos conheci? Que Deus tenha misericórdia de nós. Quero convidar você a abrir o livro de Amós. Amós. Amós capítulo 1, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus, no livro de Amós, capítulo 1, verso 1 em diante. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse:
O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, secar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Hazael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biquiate-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Verso 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo, para o entregarem em Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon. Envolverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, agradecemos pela leitura da Tua santa e bendita palavra. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos dê entendimento, capacitação, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que nós possamos, Pai, sentir o peso da Tua mão e possamos assim ser convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Peço, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor me capacite, me dê a luz e a instrução necessária para que eu possa ser um instrumento, um portador destas boas novas aos teus filhos e filhas. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. A palavra de hoje tem como título o julgamento divino contra os filisteus, ou contra a Filístia, que era o nome do país. Os versos que contêm essa palavra estão nos versos 6 a 8, que diz assim: assim diz o Senhor. Nós já falamos que esse assim diz o Senhor é a fórmula do mensageiro, que vem trazendo quem está falando, não é o profeta, mas ele é apenas o interlocutor da mensagem. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4, também já falamos que essa questão é Deus falando assim, que Ele perdoou, Ele esperou a conversão das pessoas, mas chega um momento que Ele dá um basta. E não é porque Deus ficou chateadinho, ou ficou bolado, ou Ele ficou invocado, é simplesmente porque Ele já tinha determinado aquele como um tempo, como o tempo meu, como o seu tempo, quando Deus vier buscar. Ele já tem contado todos os nossos dias. E Ele diz: não sustarei o castigo, não terei misericórdia, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem em Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon. Envolverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. E o que ele fala, ele não volta atrás, porque ele não é homem, nem filho do homem, para que ele minta. Como no primeiro oráculo, essa profecia introduzida por essa fórmula de mensageiro, assim diz o Senhor. Deus revela então a sua segunda mensagem a Amós. A autoridade divina também permanece por detrás desta segunda mensagem. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor e entender que quem fala não sou eu, quem fala é a palavra. Por isso que os nossos ouvidos eles têm que estar abertos para você discernir o que é que procede do coração do pastor Paulo e o que é que procede de Deus. Não conseguir atingir esse nirvana, esse top espiritual em que eu falo só as coisas do Senhor. Sim, eu falo coisas do meu coração. E a obrigação sua é filtrar aquilo que eu falo. Ele estabelece uma acusação e ele traz como cidade principal dos filisteus Gaza. A acusação contida no segundo oráculo obedece ao padrão utilizado no primeiro oráculo. Pela repetição, o profeta começa a criar um padrão que já começa a ser previsível. Então nós tivemos no primeiro domingo, nós falamos sobre a Assíria e ele teve um padrão de fala. Nós estamos neste domingo falando sobre o mesmo padrão, só que agora contra a nação dos filisteus, e a gente vai começar a identificar alguns padrões, para que quando vier o terceiro, você já sabe o que vai ser falado. O uso de um estilo idêntico também estabelece uma conexão com quem está ouvindo.
a mensagem inicialmente, originalmente, para aquele povo judeu, agora para mim e para você. Pois eles sabem o que esperar em seguida, e isso beneficia o profeta no impulso da estrutura final do seu discurso quando ele for acusar o povo de Deus. Porque as pessoas elas gostam de ouvir acusação quando é os outros. Então nós estamos vendo lá a tragédia do Sul. A Rosângela falou assim, vamos fazer um recolhimento especial, e a gente já tem separado um recurso, tá? Se você tiver como pessoa física a possibilidade, envie recursos, procure organizações, não se furte de abençoar. Ai não, porque o cara vai usar isso aí para cá, vai desviar. Deixa o cara queimar na mão de Cristo, faça a sua parte, abençoe. Onde vai chegar e como vai chegar não é sua responsabilidade. A bomba vai estourar na mão dele ou na sua, você escolhe. Por isso que a gente zelosamente tem que olhar para o que está acontecendo lá. Quase 1 milhão de pessoas sem teto, sem água, sem comida, sem contato, sem estrada, sem avião, sem nada. Eles estão literalmente dependendo das doações. Então, quando você olhar, quando você descer para comer os salgadinhos que a gente comeu, se constranja, pelo amor de Deus, e ajude as pessoas. Tire um pouco do seu e abençoe. Uma vez que o ouvinte não tem nenhum problema em aceitar isso como a palavra de Deus acerca das outras nações, e está até mesmo pronto a aprovar o julgamento severo de Deus pelos pecados de outros povos, o profeta é capaz de preparar o seu público para a palavra de Deus com respeito ao Israel em seu oráculo final. Isso não vai ficar apenas, nós não vamos ficar apenas falando dos ímpios. Nós vamos chegar em você. E é bom que você já vai se preparando. Felipe é um dos que tem mais sentido isso, ele tem transmitido isso para mim pelo constrangimento, e ele falava para mim assim, pastor Paulo, eu me sinto longe de Deus porque eu estou constrangido. Eu falei, pelo contrário, é porque você está perto de Deus que você está se constrangendo. Se você não se constrange, é motivo para você se preocupar, porque nós estamos trazendo recado duro de Deus. Se você está aí surfando e está tudo certo, algum problema há. O oráculo contra os filisteus foca na cidade de Gaza, que era a capital, que era a principal cidade. Gaza é uma representante da nação, porque ela era uma das maiores e mais importantes das cidades daquele país, naquela época. Ela estava situada na costa do mar Mediterrâneo. Essa cidade foi fundada ao redor de 2 rotas comerciais, ela era muito próspera. Uma, do Egito até Damasco. Então o Egito sempre foi uma nação próspera. Aquela região de Damasco, da Síria, também era próspera antes da destruição. E a outra rota comercial, ela rumava para o leste, rumo a Bérseba e também a Edom, que eles estão falando. E eles levaram o povo cativo para Edom. A gente vai entender o que está acontecendo, por que o profeta Amós está chamando a atenção das pessoas em relação a levar um povo de uma região para outra. A cidade de Gaza foi fundada nesse contexto. E aí a gente tem que ver que essa segunda rota, ela desempenha um papel importante, mas não é no comércio. Não é de flores, não é de bens, mas são de pessoas. A rota de Gaza até a Edom, que é uma da segunda rota mais importante, ela era uma rota escravocrata. Se levavam pessoas para serem vendidas como escravas. Necessária prestação de contas. Nós damos conta de tudo que nós fazemos. Em algum momento das nossas vidas, você vai estar perante do altar do Senhor e você vai dar contas do que você fez com o seu tempo, com a sua vida, com os seus recursos. Devido à grande pecaminosidade da nação, Deus responsabiliza os filisteus e está determinado a tratar com seriedade os atos de rebelião voluntária contra a sua autoridade. A ira de Deus não será retirada e Ele não alterará seus decretos, nem mudará o julgamento deles. Por mais que você ore, por mais que você faça, você vai ser julgado. É bom que você entenda. Eu já vi pelo menos 3 recadinhos, ou 2 ou 3 recadinhos, não sei se foram todos da Menise, a respeito do evangelismo. Ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Você não vai participar do evangelismo? Você não vai participar da reunião de oração? É o Espírito falando e trazendo você a uma consciência. Manu, é hora de você sentar para ouvir a palavra. Não é hora de você ficar andando nem brincando, tá?
Sente aí do lado da vovó Vânia e fica paradinha, senão você chama a atenção das pessoas. O pecado identificado se refere ao ato de fazer cativos de uma nação que teria tratado de paz com Gaza. O que esses caras estão fazendo? Eles eram uma nação poderosa. As pessoas vinham e faziam acordos de paz com eles. Quando as pessoas estavam menos esperantes, eles eram invadidos. Homens, mulheres e crianças eram retirados das suas casas e levados como escravos para outras regiões. Pessoas que eram cativas durante a guerra eram feitas escravos e era normal, mas eles usavam aquilo para vender pessoas, para serem escravos em outros lugares. Eles estavam preocupados apenas com o recurso financeiro. O texto não diz como esses escravos foram obtidos e não os identifica como israelitas ou judeus, mas é uma possibilidade. Porque Gaza, a gente vê história de reis e crônicas, a gente vê quantos conflitos haviam entre esses dois países porque eles tinham divisas. Não tinha motivo para que um país guerreasse com outro longínquo. Ele guerreava com aqueles que faziam fronteira com ele. Uma vez que os atos de rebeldia no primeiro oráculo e os oráculos que seguem possuem um contexto militar, é natural colocar os crimes de ambos dentro do mesmo contexto, da mesma maneira que ele vai julgar o povo da Síria, vai julgar também o povo dos filisteus, e é com mão pesada e destruição. Os filisteus sequestraram vilas inteiras, não como resultado da guerra. Eles criaram um comércio lucrativo de escravos para satisfazer os seus desejos por riqueza. Eles não estavam pensando na subsistência deles. Eles estavam querendo ganhar dinheiro ao ferir lucros. Graças a Deus que o nosso comércio, das pessoas daqui, é um comércio de uma coisa que não é essencial. Se fosse essencial, você tinha que tomar muito mais cuidado. Alimento, por exemplo. Então imagina um mercado grande lá na região do sul que não foi afetado, como um cara ele pode lucrar em cima disso. Nós temos aqui, é uma coisa agradável você receber, mas se a pessoa não receber flores, ela não morre. Quem morre é vocês, mas eles não, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essa essencialidade das coisas com que comercializamos, e é o que eles estavam fazendo. Eles estavam vendendo as pessoas porque eles queriam construir grandes castelos. Eles queriam ter abundância de recursos. Amós ataca a dura crueldade de Gaza em tornar cativos aquelas pessoas. Então o motivo é condenado, porque eles entregam aquelas pessoas a Edom, um Edom que também não era flor que se cheire, mas não era uma nação que era deles. Eles estavam realmente fazendo um comércio internacional. Se você, porventura, achar que você pode ganhar dinheiro traficando drogas de um país para o outro e alguém te pegar, você vai ficar preso por tráfico internacional de drogas e talvez você fique 5, 10, 15, dependendo do país, como a Indonésia, você é morto. Era exatamente isso que eles estavam fazendo. A extensão da operação também os condena. Levaram cativo não algumas pessoas, eles levaram cativo todo o povo, deixou a região totalmente deserta. Remoção por sequestro, com o simples propósito de revenda, contradiz até o mais baixo senso de moralidade. Nós, quando ouvimos as notícias dizendo que fulano sequestrou fulano, a gente fica com o coração pesaroso, mas nosso coração já está endurecido. Mas agora imagina você associar isso a uma escravidão sexual, por exemplo. Ou você associar isso a uma retirada de órgãos. Há pessoas que são sequestradas em que são tirados a córnea da pessoa e ela viva. Tira o rim da pessoa, tira os dois. A pessoa não está preocupada com o que o outro vai fazer. Ela já baixou o nível de moralidade dela ao mínimo, ela não tem mais um pensamento. Quando nós vemos essas pessoas aparecendo na televisão, as pessoas elas já não têm mais nem um pouquinho mais de carne no coração. Para elas o que interessa é oferir lucros. Via uma série há um tempo atrás, em que havia um jovem que ele era traficante, e aí o traficante do lugar ele vinha para a igreja e trazia o dízimo do tráfico. E o pastor ele abençoava, e aí mostra, né, a sequência da série, a série Sintonia. Aí mostra no primeiro episódio uma garagenzinha como essa aqui. No segundo episódio já era uma igreja de 200 membros. No terceiro episódio já mostrava uma mega catedral, provavelmente construída com o dinheiro das drogas. E as pessoas elas gostam de usar esse tipo de forma como uma forma de abençoar, e na verdade não está abençoando nada.
Pessoas não são coisas, elas são criaturas de Deus. Pessoas são mais importantes do que coisas. Como você tem lidado com pessoas? Será que você tem dado a devida importância para a necessidade das pessoas? A condenação do comércio de escravos que aparece outra vez, não vamos abrir em Joel 3, de 4 a 8, deixa implícito que tais práticas foram observadas pelos filisteus por muitos anos. Não é apenas Amós que verifica essa prática, Joel também condena. Joel vem falando que aquele povo está lá fazendo o comércio de escravos, que ele deve parar com aquilo. A punição para esse povo é destruição. É destruição. E aí ele vem fazendo a citação que eles se acham num castelo seguro. Muitas vezes nós achamos que a nossa renda, que o nosso trabalho, que o nosso plano de saúde, que os nossos seguros, eles são suficientes para nos poupar da luta e dificuldade, e nós estamos enganados. Estava vendo lá e a Rô passou uma parte do finalzinho da tarde assistindo um relato de como que aconteceu todo esse negócio lá no Rio Grande do Sul. E a mulher falava assim que as pessoas elas não estavam preparadas para que a água chegasse lá. É a mesma coisa que alguém mandar na televisão e falar assim, olha, Ceilândia vai ser inundada, Riacho Fundo vai ficar debaixo d'água. Você olha e fala assim, pô, não tem água em lugar nenhum aqui. A água subiu mais de 24 metros. Você consegue entender que nós temos um pé direito de 3 metros aqui? E nós estamos falando em 9 vezes quase essa altura de água a partir do nível do solo. Como que as pessoas elas podem se preparar com relação a uma coisa como essa? Mas, da mesma maneira que aconteceu lá, pode acontecer aqui de alguma maneira. Deus, quando Ele executa o juízo dEle, Ele não está preocupado se tem rio, se não tem rio. Ele simplesmente faz como lá na época de Noé e faz chover 40 dias e 40 noites e faz com que as águas não subam 24 metros, mas subam talvez quilômetros. Porque a gente vê a condição do pico do Everest totalmente coberto de água dentro da época de Noé. Será que nós estamos preparados para isso? Nós achamos que não vamos ser alcançados, porque nós estamos no nosso castelo seguro. A oração punitiva empregada em Amós 1,4 aparece novamente nesse oráculo contra Gaza. Ela enfatiza a ação de Deus contra a cidade. Ele destruirá todas as formas de segurança que protegem aqueles que se envolverem em ataques escravizadores. Você fica achando que você pode se proteger e Deus fala que a sua proteção não vale nada. Eu não estou dizendo para você não ter o seu seguro, para você não ter o seu plano de saúde. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que isso diante de Deus não é nada. Não adianta você ter 50, 100 mil reais no banco guardado como um fundo especial. Se vier uma doença grave sobre a sua vida, se você tiver que fazer uma operação nos Estados Unidos, esse dinheiro vai em uma semana. Nós temos que entender que a dependência nossa é do Senhor. Pessoas de Gaza não pensavam assim. Os muros grossos da cidade e os poderosos palácios fortificados que foram construídos e ricamente mobiliados com o lucro do comércio de escravos serão destruídos. As chamas da guerra engolirão esses lugares seguros de refúgio. A largura desse muro ele tinha 8,7 metros. Mais uma vez a largura 3 vezes isso daqui. Imagina um muro com isso de largura. Pois Deus jogou no chão. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Nínive, foi o que aconteceu com Jericó. O uso da frase eliminarei o morador e o que tem o cetro informa que a Síria e a Filístia sofrerão derrotas semelhantes. Deus destruirá a fonte do poder militar, não só pessoas, mas também governantes das cidades mais importantes. E aí ele cita essas cidades dentro do oráculo. A primeira cidade que ele fala é Asdod, uma cidade que estava localizada a 40 quilômetros do norte de Gaza e que foi atacada e parcialmente destruída por Uzias, 2 Reis 18:8. Tadinho do cara do bar,
ele acha que ele é um cara mais feliz, se tem alguém mais feliz que eu. Se ele vier aqui, ele vai encontrar pelo menos mais 20 pessoas mais felizes do que ele. 2 Reis 18:8 diz: feriu ele os filisteus até Gaza, e os seus limites desde os atalaias dos vigias até a cidade fortificada, e essa cidade é Asdod. Então, você vê que os trechos, eles são todos eles interligados. A segunda cidade é Ascalon, uma cidade cuja importância religiosa da cidade é indicada pela presença do grande templo do deus Dagon. Lembra do deus Dagon? Quando a arca do Senhor, lá em 1 Samuel 5, de 1 a 8, ela foi levada cativa, colocaram a arca do Senhor dentro do templo de Dagon, e a estátua de Dagon acordou deitada com a cara no chão. Eles pegaram a estátua, montaram de novo, colocaram lá, e no outro dia estava a estátua de novo no chão, agora sem os braços, sem as pernas, mostrando que quem manda ali é Deus. E aqueles homens ficaram temerosos e mandaram de volta a arca do Senhor, que representava a aliança do Senhor. E a terceira cidade é Ecrom. Agora seguramente identificada, ela é famosa pelo seu Deus. 2 Reis, capítulo 1, verso 2. 2 Reis, capítulo 1, verso 2. Verso 1 e 2. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e ele era um rei das tribos do norte, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide e consultai Baal-zebub, deus de Ecrom, se curarei dessa doença. E ele é repreendido. Essa cidade também era uma cidade em que havia adoração a outros deuses. E aí o Senhor, ele traz à nação um juízo dizendo: o resto do povo perecerá. A oração final é totalmente inclusiva e resume o que precede e condena os poucos filisteus que porventura sobrarem. O quadro da destruição total é empregado a fim de ilustrar a severidade do julgamento. Os ouvintes certamente concordaram de todo o coração com o julgamento a respeito dos filisteus. Afinal de contas, aqueles filisteus, eles tinham sido maus contra Israel por muito tempo. É algo que eu e você apontamos os dedos. E aí nós olhamos, por exemplo, para o nosso governo, a gente olha para as pessoas que soltaram dinheiro para aquele show horrível da Madonna lá, aquele abuso. E aí quando é na nossa vez de ser julgados, nós falamos: não é conosco, não pode ser esse mesmo peso. Porque nós vamos lá na nossa rede lá e nós damos um dislike, nós fazemos um comentário hater lá, odiamos, mostramos a nossa ira e indignação. Só que Deus, quando Ele vier julgar, Ele também vai julgar você dentro da mesma medida que você julga. Será que essa pessoa ela não está precisando de oração? Será que Madonna não precisa de Deus como você precisa? Eu confesso a você que eu não consegui chegar nesse patamar, e eu também, como você, eu sou um hater dessas coisas. Mas nós estamos errados. Sei que no dia do juízo o Senhor, Ele vai olhar para mim e falar assim: por que você não orou por ela? Por que você não trouxe, em vez de uma oração de ira, você não trouxe uma oração de conforto? Porque o apóstolo Paulo, ele era tão odioso como a Madonna era. E quando Estevão ora por aquele homem, brasas vivas são sobre a cabeça de Saulo, ele se converte em Paulo. Imagina se hoje a nação brasileira, em vez de mostrar todo o seu ódio, tivesse se ajoelhado e orado e essa mulher se convertesse. O que seria de influência dentro do mundo da música pop em relação a uma Madonna convertida? Mas nós não pensamos nisso. É melhor nós jogarmos pedra do que nós buscarmos a conversão das pessoas. Considere-se o juízo divino nos termos da declaração de Jesus, de que o Pai deu ao Filho a autoridade para executar o julgamento como o Filho do Homem. E quando nós olhamos o julgamento divino de Deus, nós podemos dizer que Ele, por ser Deus, Ele não erra. E nós podemos, no nosso coração pecaminoso, acharmos que Deus ele é injusto, mas o julgamento não vai ser feito por Deus Pai, vai ser feito por Deus Filho. Um dos motivos que Jesus Cristo veio para cá é para que Ele pudesse julgar a minha vida e a sua vida, não como Deus, mas como homem. Ele sabe o que é perecer, Ele sabe o que é ser rejeitado, Ele sabe o que é padecer de dores, e em nenhuma vez Ele foi contra. Nenhuma vez Ele, como uma ovelha muda, Ele foi ao matadouro, mas quando você é agredido, você levanta a sua voz,
Porque você não pode ser agredido de nenhuma forma. Porque você, afinal, é filho de Deus. E Deus fala, o meu julgamento ele vai ser de ira, vai ser como de um rugido de um leão. Jesus se apresenta como juiz, ele próprio personificando a lei, com base na qual o julgamento será pronunciado. Homens serão julgados por falhar em ser homens. Você não vai ser julgado por nada diferente do que quem você é. O Alice vai ser julgado porque ele tem que ser um ser humano, ele tem que ser um homem, ele tem que ser um pai de família, ele tem que ser um amigo, tem que ser um irmão. Ingrid vai ser julgada como esposa, como mãe, como mulher, como um ser humano. Deus não vai trazer um julgamento excedente de uma coisa que parece que a gente não vai alcançar. Não, Ele vai pedir para você o mínimo, que é você ser um ser humano. Olhar para as pessoas com empatia, olhar com carinho e olhar com amor. É o que as Escrituras dizem e exatamente o que Amós diz. Na verdade, ao lermos o Novo Testamento, nos sentimos compelidos a concluir que os seus escritores estavam familiarizados com os ensinamentos de Amós. A estrutura de Paulo para os primeiros capítulos de Romanos, que demonstra a culpabilidade do mundo gentio, e ele diz, ninguém vai poder se dizer não culpado. Eu não conheço Deus, ninguém falou do amor de Deus para mim. Apóstolo Paulo fala, nós somos indesculpáveis. Não há desculpa, não há dor de cabeça, não há dor de barriga, não há nada que você possa apresentar ao Senhor como uma justificativa por você não ser ser humano. É uma passagem, o apóstolo Paulo, é uma passagem direta dos 2 primeiros capítulos de Amós. Se você ler Romanos, após ler Amós, você vai ver que o texto ele é o mesmo. Ele está condenando da mesma maneira. E quando se trata do mundo gentio, o apóstolo Paulo nos oferece um resumo perfeito da declaração que Amós faz da posição desses dois mundos. Romanos, capítulo 2, versos 14 e 15. Romanos 2, versos 14 e 15. Diz assim: quando, pois, os gentios, aqueles que, diferente de mim e de você, que não ouviram a palavra de Deus, quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve ele de leis para si mesmos. Ou seja, eles podem não ouvir e não aprender os preceitos de Deus, mas eles sabem o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é certo e o que é errado. Você sabe o que é certo e o que é errado. E o verso 15: estes mesmos mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia do Senhor, Deus espera que você apresente a si mesmo como um ser humano. Você tem fome? Olhe para as pessoas como pessoas que têm fome. Você tem sede? Olhe para pessoas como pessoas que também têm sede, pessoas que precisam de vestimenta. Quando você vier trazer alimento, e você não trouxe alimento aqui para colocar negócio, porque provavelmente você está com o teu bucho cheio, e você não está sentindo nenhuma necessidade, porque você está com fome, não está com fome, então você acha que ninguém sente fome. Talvez você ache que essa pessoa que está na rua, ela liga lá para o iFood, pede um sanduíche, ela mata a fome, mas ela não tem recurso. E eu e você temos. E nós retemos. Hoje foi dia das mães. Eu espero e orei para que vocês tenham sido extremamente abençoados dentro da área financeira. Eu quero ver, eu espero que Deus mova vocês para que vocês peguem parte do que vocês receberam e entreguem não de oferta aqui na igreja, mas ofertem no altar do Senhor. Acha um lugar para abençoar. Pague o aluguel de alguém. Pague um gás para alguém. Poxa, mas é R$100. Paga um gás para alguém. Porque assim você vai mostrar para Deus, porque Ele sabe, você vai mostrar para Deus quão grato você é. O sentido de oferta é isso. Deus, o Senhor me deu algo que eu não merecia, e eu devolvo a minha parte, que é o dízimo, mas eu vou fazer algo a mais para o Senhor. Senhor, aqui está a minha gratidão. Aqui está uma parte do reconhecimento de que não fui eu que fiz isso no dia das mães, foi o Senhor. Tudo podia dar errado,
mas o Senhor fez dar certo. E aí é algo que vocês vão ter que dar contas com o Senhor, não é comigo. Porque você sabe muito bem que eu não fico olhando extrato. Eu fico olhando, Ingrid, extrato para ver se o fulano deu dinheiro ou se o outro não deu. Eu não vejo isso, gente. Eu não vejo. Simplesmente eu passo o extrato para a Ingrid, ela faz lá o relatório, vou lá no banco, deposito, não tem nome de ninguém, tem lá no envelope, eu não vejo, não estou nem aí. Mas você vai dar conta de Deus, diante de Deus. Fica o recado para você. Nenhum ser humano pode escapar da obrigação de ser humano. E mesmo aqueles que nunca receberam preceitos vindos de Deus, falados ou escritos, ainda assim trazem marcas suficientes e fortes do seu Criador para não ficarem totalmente sem orientação moral. Ou seja, todos nós temos a imagem e semelhança de Deus dentro do nosso coração. Mesmo que deturpada, mesmo que com problemas, mas ela está dentro do nosso coração. A passagem que nós lemos é um apelo às nações que rodeavam Israel. Elas têm um denominador comum negativo. Nenhuma delas recebeu a revelação especial de Deus ou de sua lei. Ele jamais lhes enviou profetas. Eles não tiveram nenhum Moisés no seu passado histórico. A voz de Deus jamais soou nos seus ouvidos dos seus antepassados. Se Deus está trazendo esse tipo de juízo sobre um povo que não ouviu, imagina sobre o povo de Deus. Quem é mais digno de culpa? Aquele que ouviu ou aquele que não ouviu? Aquele que sabe ou aquele que não sabe? Seria isso justo? Trazer a essas pessoas que nunca ouviram a palavra um julgamento como esse? Mesmo assim, Amós apresenta as cidades como nações sob julgamento. Elas ficaram sem revelação especial, mas não sem a responsabilidade moral. Elas ficaram sem o conhecimento direto de Deus, mas sem a responsabilidade para com Deus. Elas ficaram sem a lei escrita em tábua de pedra, mas a lei está escrita nos próprios corações. Se a destruição chegou à Síria, se a destruição chegou à Filístia, você acha que não vai chegar na sua casa? O juízo é pior para os filhos do que para os que não são filhos. Porque os que não são filhos, eles vão para o inferno. E lá eles vão realmente receber a paga deles. Aqueles que são filhos, eles têm a obrigação de, nesse planeta, onde eles andarem, eles serem luz. E a pergunta que fica para você é: você tem sido luz? Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu santo nome. Agradecemos, Pai querido, mais uma vez, pela Tua palavra. Quando nós lemos o texto da Santa Ceia, ele fala que nós somos julgados nesse tempo para não sermos julgados e condenados na glória. E eu, Pai querido, te agradeço por cada juízo que o Senhor traz sobre a minha vida, por cada revés que o Senhor traz sobre a minha vida, mesmo que no momento eu murmure e reclame, porque eu sei, Pai, que o Senhor está de uma forma amorosa, trazendo, Pai, que juízo nessa terra, para que eu não seja julgado e condenado no mundo. A Tua palavra diz em 1 Coríntios 11, 23 em diante, que aqueles que não se arrependem, eles são como que dormem. Que nós não sejamos como quem dorme, mas nós sejamos libertos, nós sejamos espertos, despertos, para louvar, adorar e bendizer o Senhor em todos os momentos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.